eminente deputado Dan Câmara, no grande expediente desta manhã de quarta-feira. Cumprimento aos colegas aqui presentes, aqueles que nos acompanham. Ressalto meu cumprimento de abençoado dia, lembrando que é sempre melhor que um bom dia, porque é bom, agradável e perfeito, minha continência, meu brado de selva e aqueles que professam a nossa fé, a paz do Senhor Jesus. Presidente, no pequeno expediente, reportei aqui 2 projetos de lei que tramitam nesta casa, abordando a questão da prevenção, principalmente focados os projetos na política de prevenção, as questões que refletem no comprometimento à preservação do meio ambiente, à saúde das pessoas, ao patrimônio das pessoas. Nós temos dito aqui nesta casa que prevenir é sempre mais econômico, é sempre melhor que remediar. É mais caro tratar das pessoas doentes, é mais caro cuidar das pessoas vitimadas pela violência, é mais caro cuidar das pessoas que são alcançadas pelos prejuízos dos desabamentos, é mais caro cuidar daqueles que foram afetados por falta de prevenção. Portanto, é mais barato investir na prevenção. Nós sabemos que muito esforço tem sido feito pelos governos, tanto federal quanto estadual, quanto pelos governos municipais, no sentido de se buscar orientar a população, de se buscar conscientizar, sensibilizar as pessoas para que elas possam, juntamente com o Estado, desenvolverem esse cuidado com a natureza, esse cuidado com a preservação do meio ambiente, esse cuidado com aquilo que certamente fará com que, havendo prejuízo, havendo o descuido, o resultado disso causará muitos danos à sociedade. Então, essa política de prevenção, essa política de conscientização, que tem a ver com os meios de comunicação de massa, que tem a ver com uma capacidade de comunicação fora do comum, bem elaborada, para poder alcançar as pessoas de maneira fácil, fazer com que as pessoas entendam como é que elas podem contribuir com a prevenção, como é que elas podem, ao ter a necessidade de acender o fogo no quintal, não permitir que aquele fogo, por exemplo, aquele fogo que não é uma iniciativa criminosa, ele não deixe de, com a sua boa intenção, com a sua necessidade de ser uma iniciativa não criminosa e passe a ser uma iniciativa criminosa, possa ser um fogo controlado. Como é que ele pode contribuir com essa preservação do meio ambiente, com relação a não descartar resíduos sólidos em determinados ambientes, como no leito dos rios, como fora do lugar adequado, entupindo os bueiros, né, e fazendo com que a chuva leve a uma enchente, a uma inundação que gera prejuízos para a população. Enfim, nós temos vivenciado diversos aspectos que passam por essa necessidade de melhor conscientização, de melhor comunicação, para que as pessoas compreendam como elas podem contribuir para que esses incidentes, estas catástrofes deixem de acontecer. É claro que nós não podemos impedir que a chuva, com a sua densidade, ela caia, né, e com a queda, a incidência, né, a pluviométrica, gere determinados impactos na natureza, como, por exemplo, nós vivenciamos recentemente. Mas nós podemos fazer a nossa parte,
fazendo com que esses bueiros, esses locais por onde a água passa não estejam entupidos e essa água flua, não causando prejuízos. Nós podemos, ao ter necessidade ou a identificarmos um foco de incêndio, podemos atuar prontamente para poder impedir que esse incêndio chegue ao nível que chegou, por exemplo, e eu vou repetir aqui em Altazes porque me chamou muita atenção, foi um episódio que assim causou muita preocupação quando o descontrole do fogo alcança casas, pessoas ficam perdidas no meio da fumaça e as famílias desesperadas sem saber onde estão os seus familiares, enfim. Então, isso tudo pode ser, de certa forma, mitigado, no mínimo minimizado esse impacto pode ser. Se quando a política de prevenção, a comunicação, a educação ambiental, nesse sentido, ela foge do controle, ela não é suficiente para fazer com que esses fenômenos ou esses incidentes deixem de acontecer, é importante que nós possamos ter a capacidade de forma planejada, e aí eu faço menção aqui ao projeto de lei que trata das diretrizes para prevenção, pronta resposta, combate a incêndio e ações humanitárias. Então é necessário que nós possamos compreender que não basta elaborar um projeto de lei, não basta aprovar uma lei, não basta apenas estarmos cumprindo a nossa parte aqui, no sentido de desenvolvermos o processo legislativo, fazendo com que as leis tramitem, sejam aprovadas e caiam no esquecimento. É necessário que aquilo que está sendo proposto por esta casa seja efetivado a partir da implementação de maneira inteligente, planejada, a fim de que o planejamento e a implementação das políticas públicas definidas alcance a sociedade que é destinatária dos serviços públicos. Portanto, o projeto de lei 860, ele que institui as diretrizes de prevenção, pronta resposta e combate a incêndio e de ações humanitárias em catástrofes e estabelece a criação de brigadas para prevenção e combate a incêndio, ele é um projeto extremamente relevante. Primeiro por quê? Porque ele decide ou ele define que é necessário que nós tenhamos a capacidade de diagnosticar o problema. Todo mundo que vai a uma consulta médica, ao chegar em uma consulta médica, um médico responsável, a primeira coisa que ele faz é buscar diagnosticar a doença. Ele conversa com você, ele olha para você, ele percebe os sintomas, ele faz ali alguns exames preliminares, ele receita, ele indica para que as pessoas façam os exames importantes, exames de sangue, outros exames, ele recebe os exames a partir deste diagnóstico e aí ele vai prescrever a solução do problema. Então é necessário que, diante de um diagnóstico global em relação àquilo que preocupa o estado do Amazonas, aquilo que preocupa os 61 municípios do estado do Amazonas, mais a capital, portanto 62 municípios, é preciso que haja um diálogo estruturado, um diálogo articulado com a participação de todos os municípios, para que nós possamos, por meio desta participação, compreender a real necessidade e definir as políticas públicas. Pois não, meu deputado Wilker Barreto. Deputado da Câmara, eu quero poder contribuir com o vosso pronunciamento e concordo, tanto é que assinei a urgência. Mas eu queria propor também que a implementação desse projeto de lei fosse, uma vez que todos os concursados do bombeiro fossem chamados. Porque qual é o objetivo da lei? É que aonde não tiver o corpo de bombeiro, possa o Estado ajudar junto com os municípios as brigadas. Concordo. E isso é válido. Mas nós temos hoje, senhoras e senhores deputados, um contingente de concursados esperando ser chamados. E está aí, nós estamos em calamidade e cadê o efetivo do bombeiro? Então, o vosso pronunciamento é sábio nesse sentido. Nós temos que ajudar o interior e a capital, mas o governo precisa
E está fazendo falta hoje, presidente adjunto, a convocação dos bombeiros, que estão aptos a ir. Repito, o problema do Amazonas não é recurso, é gestão e prioridade. Obrigado, deputado. Acato o vosso à parte, nobre deputado Wilker Barreto, e ressalto que é imprescindível a priorização da complementação dos quadros de todas as instituições que oferecem segurança e socorro à sociedade. Eu concordo com o deputado Wilker Barreto quando ele ressalta a necessidade de nós buscarmos efetivar os últimos concursos públicos que aconteceram no estado do Amazonas, efetivando os concursados que já complementaram o curso, concluíram o curso da Polícia Civil, aqueles que ainda precisam realizar o curso, no caso do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. É importantíssimo. Inclusive, aproveito a parte do nobre deputado Wilker Barreto para poder registrar uma preocupação. Lá nos idos de 2008, 2010, nós tivemos o cuidado de elaborar e de aprovar a primeira lei de ingresso da Polícia Militar. E a primeira lei de ingresso, ela previa que o curso realizado pelo concursado para ingresso no Bombeiro Militar e na Polícia Militar fosse apenas uma etapa do concurso, como acontece na Polícia Civil, como acontece na Polícia Federal, como acontece nos diversos concursos. Se aquela lei estivesse vigindo, como foi promulgada naquela época, sem passar por uma atualização, hoje nós teríamos os concursados do Corpo de Bombeiros e os concursados da Polícia Militar realizando o curso sem depender de efetivação nos quadros da Polícia Militar e da Polícia Civil. Após o curso, estariam prontos para serem efetivados e isso poderia ser feito com tranquilidade pelo Estado. Então, a quantidade de pessoas, ou de concursados aprovados no concurso e que realizam o curso de formação, eles devem ser chamados e efetivados pelo Estado de acordo com a sua capacidade. Se o Estado não pode contratar 50, contrata 10. Enfim, é necessário que haja priorização na efetivação dos concursados para que nós possamos efetivamente cumprir essa parte que dar condições de a Polícia Militar, de a Polícia Civil, de o Corpo de Bombeiros estar presente nos diversos locais onde há necessidade de segurança e de socorro. Portanto, eu concordo com a parte do nobre colega deputado Wilker Barreto. E quero aqui ressaltar a iniciativa, e agradecer a presença da Escola Municipal Fernando Timóteo da Silva, que está aqui na plenária hoje, nos dando a honra, para vocês aí. Nosso alô, bom dia para vocês, tá bom? Jovens bonitos ali, olha, crianças, jovens que estão ali. Essa escola é situada na rua Capitão Braulio Pinto, sem número, no bairro do Manoa. Gestora Cátia Silene da Silva, está presente a gestora? Não? Mas vocês gostam da gestora? Sim? Querem aplaudir a gestora? Vamos fazer um aplauso aí para a gestora, para ela ver lá. Parabéns aí, olha, tá vendo? Eles gostam da gestora. A gestora Cátia recebe o carinho dos seus alunos. Acompanhados pela professora Verônica. E a professora Verônica? E a professora Thalita de Araújo Albuquerque Barroso também. Olha aí, tá vendo? Parabéns, professoras, viu? Pelos aplausos recebidos, é sinal que os vossos alunos as aprovam, Elas que aprovam vocês e vocês as aprovam também. Parabéns. Então, falando aqui da questão do projeto de lei que está tramitando nessa casa,
quando o deputado Wilker Barreto pediu a parte ali, solicitou a parte, eu estava falando da necessidade de, primeiro, diagnosticar o problema. E aí eu quero fazer aqui uma fala, meu nobre presidente, ao secretário da Defesa Civil, ao subcomandante de Defesa Civil, secretário, portanto, Defesa Civil, o Coronel Máximo, quando ele, no dia de ontem, reuniu alguns prefeitos para poder fazer uma exposição técnica em relação a esse cenário. Também quero fazer aqui uma referência, já foi feita pelo deputado Cabo Maciel, já foi feita pelo deputado Adjuto Afonso, do lançamento do plano, do plano lançado pelo governo do estado, que diz respeito a essa questão da seca, da estiagem no estado do Amazonas, quando disponibiliza recursos. E essas duas iniciativas, elas são concomitantes, convergentes com o projeto de lei 860, porque disponibilizando recursos e conhecendo o cenário, nós teremos condições de planejar e de destinar os recursos, ou de viabilizar a destinação dos recursos de maneira mais responsável, mais inteligente. Então, a partir desse planejamento, nós teremos então a capacidade de, em consonância, em articulação com os municípios, definir a estrutura mínima dessas brigadas de incêndio, de prevenção, de combate, de pronta resposta, de ações humanitárias, para que, com os municípios, com a participação dos municípios, sob a liderança dos municípios, mas de maneira articulada, orientada, controlada, coordenada pelo Estado, com o apoio do governo federal, aplicar os recursos necessários mediante a aprovação desse comitê que nós chamamos de notáveis. Não é uma coisa feita de bolo, como se diz por aí, ou de qualquer jeito, é uma coisa feita de maneira planejada, organizada, com preocupação em relação à destinação dos recursos públicos e principalmente focado no interesse público lá no local onde acontece. Eu tive a experiência, meu presidente, de poder, no município de Presidente Figueiredo, eu sempre que falo de ações voltadas para os municípios, eu cito a experiência que pude experimentar ali no município de Presidente Figueiredo, quando nós desenvolvemos o plano de ordem pública e segurança integrada, quando nós instituímos um eixo chamado consciência comunitária. E nesse eixo consciência comunitária, nós fazíamos conversas com as comunidades e com as comunidades nós identificávamos os problemas. E um outro eixo chamado brigadas comunitárias, exatamente aquilo que nós estamos propondo aqui e que inclusive consta do sistema integrado de defesa civil, já aprovado. Em consonância com esse projeto de lei que nós apresentamos, que estabelece as sirenes para que, em caso de necessidade, quando houver uma possibilidade de qualquer tipo de incidente devido a qualquer catástrofe, qualquer fenômeno, que não seja até mesmo provocado por iniciativa humana, mas que seja um fenômeno natural, por exemplo, nós possamos ter a capacidade de, com antecipação, conhecer aquela necessidade e buscar aplicar os recursos mediante planejamento prévio. E nesse sentido, nós temos condições, ou nós teríamos condições de aplicar melhor os recursos. Então, esse projeto de lei, ele trata primeiro da necessidade de conhecer. Para conhecer, nós precisamos estar constantemente avaliando os cenários e diagnosticando e apresentando esse diagnóstico à sociedade como um todo e às autoridades competentes para que elas possam, conhecendo esse diagnóstico, planejando, está atualizando o planejamento, está treinando aquelas pessoas que vão fazer a primeira resposta ou a pronta resposta e poder, inclusive, saber quais são os recursos disponíveis para essa primeira resposta, para essa pronta resposta, a fim de que
os governos, tanto o municipal quanto o estadual e até o federal, possam apoiar naquilo que lá no local não existe condições de ser empregado para atender a essas necessidades. Então é um sistema, né? Estamos falando de ações humanas, mas estamos falando também da possibilidade de aplicarmos a tecnologia para que com a tecnologia nós possamos ter essa capacidade de compreender a gravidade do incidente ou de prever o incidente para que nós possamos de maneira proativa evitar que o incidente aconteça e quando acontecer nós possamos mitigar ou reduzir os prejuízos. E é disso que nós estamos falando nesse sentido. Mudando aqui a pauta um pouco, meu presidente, eu quero voltar a pauta, sair da pauta de socorro, de prevenção, de defesa do meio ambiente, de proteção do meio ambiente, para a pauta segurança pública. E eu quero aqui novamente fazer uma fala da esperança, da expectativa que nós temos em relação à mudança que está acontecendo no sistema de segurança pública. O governador do estado do Amazonas tomou a decisão, mediante os últimos episódios, de nomear um novo secretário e com a nomeação do novo secretário, a necessidade de nomear uma nova equipe de comando. E eu quero fazer uma referência por conhecer essa equipe de comando, conhecer o coronel Klinger, conhecer o coronel Thiago Balbi, conhecer essa equipe de comando que está assumindo, tanto o comandante-geral, como o subcomandante, como o chefe de Estado-Maior, e dizer da nossa expectativa, da nossa esperança de que essa equipe de comando possa fazer um grande comando. Hoje à noite vamos estar lá prestigiando a sessão de comando e também já conversamos com o coronel Vinícius, que assume a Secretaria de Segurança Pública, nos colocamos à disposição para que nós possamos, com a Secretaria de Segurança Pública, desenvolver aquelas políticas que são necessárias para melhorar a segurança no estado do Amazonas. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, fazendo a sua parte, está à disposição, Coronel Klinger, Coronel Thiago Balbi, equipe de comando da Polícia Militar, Coronel Vinícius, secretário de Estado da Segurança Pública, está à vossa disposição para que juntos possamos dar continuidade à nossa caminhada, continuar com nossas audiências públicas, continuar com o programa Interior Mais Seguro, levando até os interiores a estruturação da municipalização da segurança, efetivar as comissões de segurança em todas as assembleias, em todas as câmaras municipais de todos os municípios. No dia 27 vamos estar lá em Brasília, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, com todos os presidentes das comissões de segurança pública do Brasil, estando presidente da Comissão de Segurança Pública da UNARE, e aqui já quero convidar os meus colegas, integrantes da Comissão de Segurança Pública, porque no dia 27 nós vamos fazer o primeiro encontro nacional de presidentes de comissões de segurança pública com o ministro da Segurança Pública e o secretário nacional de Segurança Pública. Isso já é uma conquista nossa, a nossa credibilidade, a nossa articulação, para que nós possamos, juntamente com o Executivo Nacional, começar a entender as políticas públicas e buscar assessorar o Executivo Nacional no sentido da destinação dos recursos públicos para poder efetivar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social. E além disso, estamos procurando tratar das nossas emendas para poder destinar os recursos de maneira eficiente para atender às necessidades do Sistema de Segurança Pública e do Sistema de Defesa Social, e é o que temos feito. Graças a Deus temos avançado. Quero agradecer ao presidente Roberto Cidade, quero agradecer ao meu vice-presidente que está ali desenvolvendo as suas atividades, que preside aqui, deputado Carlinhos Bessa, preside esta sessão plenária, e dizer que é muito bom poder estar aqui representando o povo do estado do Amazonas, avançando com muita fé em Deus e foco na missão. Digo sempre que juntos nós podemos. Obrigado, presidente.